Olá pessoal, sejam bem-vindos então à aula de planejamento de experimentos utilizando o software Minitab. Eu sou a Renata Fraga Cardoso, eu faço parte do programa de Ciências e Tecnologias Espaciais da área de concentração de Química dos Materiais. Sou aluna de doutorado e estou fazendo meu estágio de docência na disciplina Química 28. Então, eu vou dividir a minha apresentação em noções básicas de planejamento de experimentos. Vou trazer então um exemplo do livro Como Fazer Experimentos, falar também sobre o delineamento composto central rotacional e vou fazer então um exemplo utilizando o software Minitab, que é para criar e interpretar um planejamento de experimentos. Vou ensinar então como interpretar esses resultados e também vou trazer uma bibliografia para vocês. Então, antes mesmo de começar a falar sobre o planejamento de experimentos, é importante falar para vocês algumas nomenclaturas que são utilizadas no planejamento de experimentos. Por exemplo, variável resposta, são as propriedades de interesse do estudo que vai ser realizado, Fatores são variáveis que podem influenciar nessas variáveis resposta. Quando eu falo em superfície de resposta, são funções matemáticas que descrevem a influência dos fatores. Níveis, então, são os valores desses fatores, sendo que eles são de suma importância utilizar os valores dos fatores que estejam na região de otimização de processo. Interação entre fatores. É um fenômeno que ocorre quando dois fatores influenciam mutuamente na variável resposta. E também quando eu falo em matriz de planejamentos, são os ensaios que deverão ser feitos para registrar as respostas em todas as combinações possíveis dos níveis dos fatores. Então, essa lista de combinações é chamada matriz de planejamento, que eu vou explicar mais adiante. E quais são essas vantagens do planejamento de experimentos? Eu tenho redução do número de experimentos, que melhora a qualidade de informação obtida por meio dos resultados. E, como resultado, a diminuição do tempo de execução, número de sínteses realizadas no projeto e no custo de materiais. Eu posso, então, com isso, ter uma análise simultânea dos fatores e, com isso, a possibilidade de quantificar possíveis efeitos sinérgicos e antagônicos entre os fatores de estudo. Realizar também a otimização de múltiplas variáveis resposta ao mesmo tempo e calcular também e analisar o erro experimental. Quando eu falo nessa otimização de múltiplas variáveis resposta, é que, por exemplo, em alguns processos, eu posso precisar otimizar mais de uma variável resposta. Pode ser 3, 4, enfim, são variadas respostas e que eu posso otimizar tudo ao mesmo tempo através do planejamento de experimentos. E isso também tem a vantagem de não ter esse método que nós chamamos de método intuitivo, de variar um fator por vez, para ver se eu variar esse e fixar os outros, o que acontece com a resposta. Aí depois fixa outro e fixa outros e varia outro fator. Então isso é tentativa e erro e a gente pode estar mascarando alguma interação entre os fatores. Por isso que, embora seja intuitivo variar um fator de cada vez, na verdade o mais interessante é variar tudo ao mesmo tempo, para que a gente consiga então interpretar o que a gente chama de efeitos principais e efeitos de interação. Então, esse método intuitivo ele não é muito interessante, enquanto que o planejamento de experimentos eu vou ter o máximo de respostas possíveis, realizando um número menor de experimentos e reduzindo custos. Então, é um ganho muito grande e também utilizar a estatística,
que é melhor, né, do que essa de tentativa e erro, que é esse método intuitivo. Então, mas como então realizar um planejamento de experimentos, né? Segundo Montgomery, que é uma das bibliografias que eu utilizo para realizar um planejamento de experimentos de forma satisfatória, é necessário seguir algumas instruções, em que os 3 primeiros itens fazem parte do pré-planejamento experimental. Por exemplo, né, na verdade, para qualquer projeto, nós precisamos reconhecer e definir o problema. Definir, então, quais fatores, né, níveis de faixas de estudo, né, quais são os valores desses fatores que nós vamos estudar, selecionar as variáveis resposta em estudo e, né, escolher um tipo de planejamento de experimentos, que isso depende do objetivo, né, o que eu quero fazer com isso. Então, executar esse planejamento de experimentos escolhido, avaliar a análise estatística e, com isso, obter as conclusões a partir dos resultados e fazer recomendações necessárias. Então, antes mesmo de ir para o laboratório, essa parte de revisão bibliográfica ela é fundamental, né, para então reconhecer e definir o problema e na bibliografia mesmo pesquisar se no estudo quais os fatores que vão influenciar nas variáveis resposta, quais são os níveis, né, de estudo. Quando a gente não tem essas informações de níveis e faixas de estudo, então o ideal é ir no laboratório e testar, né, qual o nível mínimo, máximo que vai ser utilizado. Isso se não tiver, né, já bem conhecido na literatura, que eu acredito que no trabalho que vocês estão realizando, não alguns grupos, né, que eu saiba, não tem esses níveis e faixas de estudo, então foi necessário realizar, ir no laboratório e ver, né, estudar essas faixas de estudo. No caso das variáveis resposta, alguns grupos têm apenas uma variável resposta, né, que é do teste da gota, por exemplo. Mas pode, dependendo do tipo de processo, pode ter mais variáveis respostas, né? E essas variáveis respostas elas ainda podem ser otimizadas simultaneamente. Então, esse planejamento de experimentos ele tem uma ordem, né, que é ideal de ser seguida, que é, primeiramente, faz a revisão bibliográfica, define esses níveis, quais fatores, quais variáveis resposta, ver qual é o objetivo, o que vocês estão querendo, né, fazer com o projeto de vocês, quais são os objetivos, para escolher o melhor tipo de planejamento de experimentos. Então, assim, só para exemplificar tudo isso que eu falei, por exemplo, nós temos um processo ou sistema em que, como variáveis de entrada, nós temos, por exemplo, matéria-prima, mão de obra, equipamentos, e nós temos variáveis independentes ou fatores, né, que é aquilo que vai afetar o sistema. E como saída, nós temos resposta ou respostas de interesse, né? Então, o planejamento de experimentos é basicamente isso. O que eu vou mudar nesse processo sistema que poderá alterar essa variável resposta de interesse. Falando sobre planejamento de experimentos, um muito comum é o planejamento fatorial 2AK. Quando eu falo 2AK, 2 são o número de níveis, que sendo um mais baixo e um mais alto. E quando eu falo K, K é o número de fatores que eu vou utilizar. Então, num planejamento fatorial 2AK, temos um exemplo, né, que quando eu tiver 2 fatores, né, ou seja, um planejamento 2A2, são realizados ensaios e o registro das respostas observadas em todas as 4 combinações possíveis. Por exemplo, para saber em um planejamento fatorial quantas combinações são possíveis, então 2A2 é igual a 4. Então, 4 serão o número de experimentos, né, que são essas combinações possíveis. Então, essa lista de combinações ela é denominada matriz de planejamento, que é o que eu tinha falado anteriormente, né?
Então, essa matriz de planejamento 2 a 2, ela vai estar apresentada na tabela 1, que eu vou mostrar mais adiante, na forma codificada. E geralmente nós falamos sendo menos 1 o nível mais baixo do fator e mais 1 o nível mais alto. E eles são codificados, por exemplo, se são dois fatores, como x1, fator 1, e o x2, que é o fator 2. E, geralmente, essas variáveis respostas são inseridas nas colunas ao lado dessas combinações em cada nível, que eu vou mostrar, né, nessa próxima tabela. Então, essa aqui é a tabela mais simples, né, do planejamento fatorial, 2 a 2, né, em que eu tenho dois fatores. Então, assim, são 4 combinações possíveis, né? Por exemplo, o nível mais baixo do fator 1 e 2, nível mais alto do fator 1 com nível mais baixo do fator 2, nível mais baixo do fator 1 com nível mais alto do fator 2, e os dois níveis mais altos do fator 1 e 2. Então, como eu tinha falado anteriormente, esses valores aqui são codificados como valores, esse aqui é o nível mais baixo e o nível mais alto do fator. Isso aqui é feito no laboratório, nessa combinação, e tem-se então essas variáveis resposta, né? Aqui fala em média da variável resposta, porque quando eu faço uma matriz de planejamento fatorial 2 a 2, precisa fazer no mínimo 2 replicatas, né? Se eu fizer esse tipo de planejamento. Então, por isso que é a média dessa variável resposta. Lembrando que essa matriz de planejamento, ela não é feita nessa ordem no laboratório, ela tem que ser feita em ordem aleatória, para que não comprometa, né, os resultados de vocês. Mas assim que é feita a combinação, né? Nível -1, -1, mais 1, -1, menos 1 com mais 1 e mais 1 com mais 1. Então, aqui essas e as respostas, né, que eu tive fazendo esses experimentos. Então, quando a gente fala, quando eu tinha falado anteriormente, que nós, com esse planejamento fatorial é possível saber qual é o efeito principal, se tem interação desses fatores, né? É pensando justamente nessas combinações. Por exemplo, a gente pode ter uma interpretação geométrica desses efeitos, no qual a gente representa o planejamento experimental como se fosse um sistema cartesiano com um eixo para cada fator. Por exemplo, aqui é o fator 1 e aqui o fator 2. Aí eu tenho mais 1 e menos 1, né, o nível mais alto e mais baixo do fator 1 e o nível mais baixo e mais alto do fator 2. E esses y1, 2, 3 e 4 seriam, né, as variáveis, os valores, né, das variáveis resposta. Então, isso, claro, eu vou escolhendo apropriadamente as escalas dos eixos e a gente consegue colocar esses 4 ensaios nos vértices de um quadrado, né, como está exemplificando aqui. Se eu atribuir esses sinais algébricos aos ensaios, a gente consegue ter efeitos principais, que são esses contrastes, né? Ou seja, são essas diferenças entre as médias. Por exemplo, qual é o efeito do fator 1? Né? Então, aqui eu tenho as médias. Qual é o efeito do fator 2? É dado por esses contrastes e esse efeito de interação, né? Que é dado por esses contrastes também. Com isso, eu consigo saber, alterando do nível mais baixo para mais alto do fator 1 para o fator 2, o que acontece com a resposta. Ou o que acontece com essas respostas se eu vario, né, tudo ao mesmo tempo, né, que é dado por essas diagonais, né. Então, com isso, eu consigo calcular os efeitos principais de cada fator, né, fazendo essa combinação, e também os efeitos de interação, que pode ser que não tenha, mas isso quem vai dizer para nós realmente o planejamento de experimentos quando a gente executar isso no laboratório. Então, eu trouxe aqui um exemplo do livro, que é do Barros Neto, do Bruns, que é como fazer experimentos, né, pesquisa e desenvolvimento na ciência e na indústria.
Então, eu deixei aqui os dados, né, do livro que eu estou usando, que é do capítulo 6, página 265. Então, assim, esse exemplo do livro é seguinte. Suponhamos que um químico esteja investigando o efeito de dois fatores no rendimento de uma determinada reação. Então, eu tenho o fator A e um fator B, que geralmente o fator A vai ser o x1 e o fator B será o x2, certo? Então, ele está investigando o fator 1, né, o fator A, como concentração de um reagente, e o fator B vai ser a velocidade de agitação em RPMs. Então, o pesquisador ele já sabe que o processo vem funcionando com os valores desses fatores fixados em concentração de reagente 50% e velocidade de agitação 100 RPMs. A reação obtém rendimentos médios em torno de 68%. Entretanto, o pesquisador gostaria de saber se seria possível melhorar o rendimento da reação escolhendo outros níveis para os fatores. Então, aqui, como a gente está vendo, esse pesquisador, né, ele fez essa pesquisa, né, de fatores, o que vai influenciar na resposta, né, que então ele definiu também através da experiência, de leitura, enfim, os níveis, né, desses fatores e quanto que é o rendimento. No livro ele traz todo uma sequência de como ele foi trabalhando com esses níveis, como que foi alterando, mas aqui eu trouxe um exemplo para conversar com vocês. Então agora, se eu aplicar, né, o exemplo do livro, né, naquele mesmo esqueminha que eu falei anteriormente, né, como entrada de coisas, né, que eu não posso mudar, né, que são variáveis, né, dependentes do processo, que serão reagentes, a mão de obra, os equipamentos que serão utilizados, né, para fazer uma dada reação química. Então, eu tenho variáveis independentes ou fatores, né, que vão influenciar na variável resposta. Pelo menos eu vou estudar isso, né? Em que x1 é a concentração de um reagente e o x2 é a velocidade de agitação. Então, na reação química está sendo estudado esses fatores e a variável de saída, né, que é a resposta de interesse, que é o rendimento da reação. Então, o químico está estudando isso, né? O que esses fatores vão influenciar no rendimento dessa reação química. Então, o tipo de planejamento que vai ser utilizado para exemplificar, né, é o delineamento composto central rotacional, que é chamado de DCCR, em que eu tenho dividido em 3 partes, né, que é uma metodologia que ela é composta por um planejamento fatorial 2AK completo, né, com adição de pontos centrais, que eu chamo de nível 0, que é feito em replicata, e pontos axiais. Com isso, eu tenho a obtenção de modelos quadráticos, né, que são modelos mais completos, e é possível realizar uma otimização das variáveis resposta em estudo, das variáveis ou da variável resposta em estudo. Eu posso ter uma ou mais. Então, aqui é um exemplo de um modelo quadrático, em que cada partezinha que eu comentei aqui é responsável por umas partes desse modelo quadrático. Por exemplo, realizando essa parte aqui, que é do planejamento fatorial, o que eu tenho com isso? Eu tenho o estudo, né, do efeito linear, né, eu tenho uma constante, eu tenho um efeito linear, eu posso saber o efeito de interação entre os fatores. O ponto central, com ele, né, como a gente faz replicatas deles, a gente tem ideia do erro experimental que é necessário, né, para ser estudado. E os pontos axiais, né, com a adição desses pontos axiais, eu vou ter parâmetros necessários para que eu consiga estudar o efeito quadrático. Então, somando todos esses pontos aqui, eu tenho informações diferentes em cada um deles.
e o modelo que eu tenho, que eu posso ter, né, é um modelo mais completo possível. Pode ser que realizando esse planejamento aqui, eu veja que somente o planejamento fatorial com ponto central era necessário. Porque não, por exemplo, ficou que o planejamento fatorial, o modelo que melhor ficou para ele foi um modelo linear e não quadrático. Mas isso a gente vai saber depois, né, de realizar os experimentos. Mas esse aqui é um exemplo em que cada partezinha, e é importante vocês terem noção disso. Para que serve os pontos do planejamento fatorial? Retomando, né? Eu quero saber os efeitos principais, né? Que estão influenciando na variável resposta. Eu tenho informações sobre a interação dos fatores, se essa interação ela vai de que forma, se ela é significativa ou não na variável resposta. Com o ponto central, vou ter informação dos erros, né, calcular o erro experimental. E também com essa adição de pontos axiais, eu vou ter o número de parâmetros necessários para que eu tenha, por exemplo, um modelo quadrático, que com a avaliação eu vou descobrir se ele é realmente significativo ou não. Então, assim, aqui tem um exemplo de um esquema, né, uma interpretação geométrica, né, do DCCR, que eu vou explicar como é nesse próximo slide. Por exemplo, aqui eu tenho o fator 1, que está codificado como x1, e o x2. Os pontos do planejamento fatorial, eles são do nível menos 1 e mais 1, certo? Então, aqui, esses vértices aqui são dos pontos fatoriais. Aqui é o menos 1 e aqui é o nível mais 1. Aí aqui é o nível menos 1 do fator 2 e o mais 1 do fator 2, certo? Esse aqui no meio, que está nesse ponto 0, que a gente chama nível 0, é o ponto central, que é o valor intermediário desses pontos, né? E os pontos axiais são esses pontos extremos aqui, que no caso, como é um planejamento 2 a 2, é um planejamento mais simples, o alfa dele pode ser calculado como raiz de 2, em que eu tenho o ponto mais 1,41 e o menos 1,41 de cada fator, né? Então, com isso, de números axiais, como eu tenho dois fatores, eu vou ter 4 pontos axiais, né? Sendo um nível mais 1,41 e menos 1,41 para o fator 1 e o outro para os outros dois para o fator 2. Né? Lembrando que o ponto central a gente realiza as replicatas nesse ponto central, né, desse valor intermediário, e que geralmente é feito 3 replicatas, mas pode ser feito mais, por exemplo, pode ser feito 5, isso depende do técnico, do cientista que está realizando o planejamento de experimentos. Mas temos aqui algumas observações, né? Que o alfa ele é calculado como raiz de 2 se for, né, para 2 fatores. Caso aumente, né, esses fatores, caso seja maior que 2, o ponto axial, né, o alfa, ele é calculado dessa forma aqui, que na verdade é uma aproximação, né? Isso é feito uma raiz quarta, né, de n fatorial, né? Quanto ao número de fatores. Porque isso, ele traz o conceito de rotatibilidade. O que isso quer dizer? Que um planejamento é considerável rodável se a variância das suas estimativas só depender da distância do ponto axial em relação ao ponto central. Então, quando eu tiver mais que 2 fatores, o ponto axial é calculado dessa forma e não como, por exemplo, raiz da quantidade de fatores. Então, só para deixar claro isso. E o número total de experimentos vai depender dessas 3 partes, né, que são divididas o DCCR.
número de pontos fatoriais, número de pontos axiais e o número de pontos central. Que, por exemplo, é um planejamento 2 a 2, então eu tenho 4. Número de pontos axiais são 2 fatores, né, 2 pontos axiais, né, então aqui é 4 também, e mais 3 replicatas no ponto central. Isso dá total de 11 experimentos, então eu sei que a minha matriz de experimentos será de 11 experimentos, que cada experimento é referente a essa parte aqui de cada tanto a parte do planejamento fatorial, a parte do ponto axial e do ponto central. Né? Então, isso vai delimitar quantos experimentos serão realizados. Então, aqui né, é o exemplo da tabela 6.7, que está na página 276 do livro, Como Fazer Experimentos, né, em que o primeiro passo é investigar a superfície de resposta em torno das condições habituais do funcionamento do processo, usando um planejamento fatorial com adição de ponto central e 3 replicatas, no ponto central, e adição de pontos axiais, ou seja, né, esse aqui é um DCCR, como eu havia falado anteriormente, que são 11, né, essa aqui é a matriz de experimentos, em que são feitos 11 experimentos, que eu expliquei por quê, em que do 1 ao 4 está se referindo aqui ao planejamento fatorial. Esse aqui do 5 ao 7, né, que é o nível 0, são os pontos centrais, que são os valores intermediários. E esses 4 últimos aqui são os referente ao ponto axial, né, aos pontos axiais. Aqui eles já estão com os níveis certinho dos fatores e aqui é na forma codificada, certo? Então, o nível menos 1 do fator 1 é 30 e o nível, por exemplo, mais 1 do fator 1 é 40, o valor intermediário é 35, o valor extremo mais baixo, né, o fator mais extremo, que é do ponto axial, é 28 e o mais alto é 42. Então, aqui estão os níveis, né, sem serem codificados, e aqui são os níveis codificados, que usualmente pode ser utilizado dessa forma também. E aqui, né, vamos supor que o analista, né, o cientista, ele fez todos esses experimentos e obteve estas respostas aqui. E com isso, para saber se esse planejamento de experimentos, para ter essas informações, a gente trabalha com análise de variância, que é chamada de ANOVA também, em que, primeiramente, né, o exame dos resíduos é fundamental para que a gente possa avaliar a qualidade do ajuste de qualquer modelo. Então, assim, em primeiro lugar, os resíduos devem ser pequenos. A avaliação numérica da qualidade do ajuste é feita, então, pela essa análise de variância, em que a gente começa com uma decomposição algébrica dos desvios das respostas observadas em relação à resposta média global. Isso tudo está mais explicadinho no livro, aqui é mais assim para vocês entenderem alguns pontos, certo? Mas se vocês quiserem algo mais detalhado, tem tudo no livro certinho. Né? Então, o desvio da resposta individual em relação à média de todas as respostas observadas, que geralmente tem essa conotação aqui, ela pode ser decomposta em 2 parcelas. A primeira parcela ela representa o desvio da previsão feita pelo modelo para o ponto em questão, em relação à média global. E a segunda parcela é o valor observado e o previsto, né? Por exemplo, o que eu obtive no laboratório e o previsto pelo modelo. No caso dessa média global, é a média de todos os experimentos da matriz de planejamento de experimentos. Então, assim, para fins qualitativos, né, falando agora da análise de variância, né, da ANOVA, é feita uma soma de quadrado dos desvios, que a gente chama de soma quadrática. Isso tudo está detalhado no livro, né?
Mas, por exemplo, nós temos uma soma quadrática dos desvios em relação uma soma quadrática em torno da média, em que uma parcela é devida à soma quadrática devida à regressão e uma soma quadrática devida aos resíduos deixados pelo modelo. Então, ela tem essa aqui, SQT, né, que é deixando de forma simplificada, SQ devido à regressão e SQ residual. A notação compacta é dessa forma aqui, então a gente sabe que a primeira é da regressão e a segunda é dos resíduos. Tem-se também o R quadrado, né, que é o coeficiente de determinação do modelo, que quanto mais perto de 1 é que é melhor, né, terá sido o ajuste de modelo às respostas observadas. Geralmente esse R quadrado ele é dado em porcentagem, né, então é vezes 100. Né, em que geralmente ele é feito dessa forma, R quadrado é igual a soma quadrática dos resíduos e a soma quadrática total. Falando ainda da análise de variância, a soma quadrática está associada, né, aos números de graus de liberdade, que indica quantos valores independentes estão, né, envolvendo as N observações. Se eu dividir essas somas quadráticas, né, que eu falei anteriormente, pelos graus de liberdade, referente a cada parte, graus de liberdade da regressão, graus de liberdade relativos aos resíduos, nós temos chamadas médias quadráticas, certo? MQ. Então, aqui, ele explica como que eu calculo, né, isso aqui está no livro, como que eu calculo os graus de liberdade da regressão, dos resíduos, da falta de ajuste, do erro puro e, né, as médias quadráticas, né, porque eu trabalho com essas médias quadráticas aqui, né, no teste F, e em que eu tenho essa porcentagem de variação explicada, que é explicada pelo modelo, e a máxima de variação explicável, que na verdade elas é o que diferencia uma da outra. Geralmente essa aqui até fica maior, né? Tem-se um R quadrado maior do que essa aqui, porque essa aqui eu ainda considero a soma quadrática do erro puro, enquanto que essa aqui não considera. Então, geralmente, essa porcentagem máxima de variação explicável, ela sempre vai ser maior do que a porcentagem de variação explicada pelo modelo, justamente porque ela considera nessa parcela do erro puro. Então, aqui é uma tabelinha, né, como que calcula os graus de liberdade, como que calcula a média quadrática, né, só para deixar bem exemplificado. Isso tudo, né, como eu falei anteriormente, está disponível no livro. Quanto à significância estatística da regressão, né, quando a gente admite que os erros eles seguem uma distribuição normal, a gente pode então utilizar essas médias quadráticas para testar se a regressão ela é estatisticamente significativa. Por exemplo, nós dizemos que o beta 1 é igual a 0. Ou seja, não há relação entre x e y. Então, a gente pode demonstrar abaixo se segue uma distribuição F. Então, a gente calcula, né, esse MQR maiúsculo por MQR minúsculo é média quadrática da regressão dividido pela média quadrática dos resíduos, em que eu comparo com um valor tabelado de F. Então, esse aqui será o F calculado, e esse aqui, quando eu falar em F tabelado, é esse aqui. Então, a gente compara, né, para verificar se o F tabelado, que a gente utiliza a tabela A.4, e na intersecção da coluna dos graus de liberdade de 1 com a linha correspondente dos graus de liberdade 2. Então, se a média quadrática, né, se a diferença, né, da média quadrática da regressão dividido pela média quadrática dos resíduos ela for maior do que o valor tabelado, a regressão ela tem significância estatística, né? Porque o que eu quero dizer aqui? Que
a regressão, né, um modelo, ele é muito melhor do que muito maior do que o dos resíduos. Então, como essa aqui é a parcela da regressão do modelo, e essa aqui é a média quadrática dos resíduos, significa que os resíduos são muito baixos e que eu tive uma excelente parcela então da regressão. Falando então, né, fazendo se for maior que o F tabelado, significa que tem significância estatística. Quanto à página do livro, é a página 405, em que a gente tem pontos de percentagem na distribuição F, 5%, né, ou seja, nível de significância de 95%, em que eu pego graus de liberdade de 1 para o grau de liberdade de 2. Certo? Isso aqui tem na tabela. Esse aqui é o F tabelado. Quanto à falta, a gente também fala sobre... Precisa, né, avaliar a falta de ajuste e o erro puro. Né? Então, com isso, primeiramente a gente vê a aparência do gráfico dos resíduos. Por exemplo, essa aparência do gráfico dos resíduos é um procedimento subjetivo, mas ele não deve ser desprezado. Porque não pode haver nada na distribuição destes resíduos, né, que nos faça suspeitar de anormalidade. Portanto, é fundamental que uma análise dos gráficos de resíduo, antes mesmo de realizar a nova, né, a primeira parte que a gente pode fazer é analisar esse gráfico de resíduos, né, para que os dois gráficos de resíduos sejam analisados, para saber se a gente pode, então, fazer a nova ou não. Que o primeiro é o gráfico de resíduos versus ajustes, que ele é utilizado para verificar a pressuposição de que os resíduos eles estão aleatoriamente distribuídos e possuem variância constante. É avaliada então a aleatoriedade dos pontos em que ambos os lados de zero, né, sem padrões reconhecíveis nos pontos. Então, quando eu for verificar o gráfico de resíduos versus ajustes, ele não pode apresentar tendência, ele tem que estar completamente distribuído de forma aleatória. E nós também avaliamos o gráfico de probabilidade normal, em que ele deve apresentar os pontos dos resíduos alinhados em uma reta, principalmente os pontos do centro do que os pontos das extremidades. Se o gráfico ele apresentar esse perfil, ele pode assumir que os resíduos do modelo empírico eles apresentam uma distribuição normal e que eu posso usar a nova, porque a nova ela é robusta. Porque a gente trabalha com esses modelos supondo que é uma distribuição normal. Então, aqui é exemplo, né? Esse aqui é do livro, exemplos do livro do Montgomery, em que esses resíduos aqui, eles estão aleatoriamente distribuídos, por exemplo, não tem nenhuma tendência a uma reta ou uma parábola, ele está aleatoriamente distribuído, e esse gráfico de probabilidade normal, ele foi distribuído em torno de uma reta, ou seja, tanto nos dois gráficos ele passou no teste, então eu posso agora avaliar fazendo a análise de variância, né? A análise da ANOVA. Quando eu falei anteriormente sobre a parcela da regressão e dos resíduos, e também a gente precisa avaliar a falta de ajuste do modelo e o erro puro. Então, por exemplo, nós temos a soma quadrática residual, que tem duas parcelas, que uma é devida ao erro puro e a outra é devido à falta de ajuste. Então, como notação compacta, né, a soma quadrática residual pelo erro puro e a soma quadrática da falta de ajuste. Lembrando que o erro puro, né, a soma quadrática do erro puro, é a parcela causada pelos erros aleatórios e outra pela falta de ajuste. A falta de ajuste ela pode ser aperfeiçoando o modelo, mas os erros aleatórios não. São aqueles erros que a gente não consegue controlar, né? Como a gente já conversou anteriormente. Então, nós podemos fazer essa avaliação do teste F pela razão, né, da média quadrática da falta de ajuste,
pela média quadrática do erro puro, né, comparando com o F tabelado, em que M é o número de variáveis, nível da variável x e P é o parâmetros de modelo. Então, a gente precisa calcular o F tabelado, utilizando aquela tabela A.4, né, também os graus de liberdade, por exemplo, da falta de ajuste, e a linha 2 seria os graus de liberdade do erro puro. Quanto a isso, como eu estou falando de falta de ajuste, é interessante que seja aí do erro puro, é interessante que esse valor seja muito pequeno em relação ao F tabelado, né? Porque aí vai significar que a regressão ela não tem muita falta de ajuste ou vice-versa. Então, quanto menor o valor dessa parcela, melhor vai ser o modelo preditivo, ou seja, quanto menor essa parcela, vai indicar a menor falta de ajuste do modelo, né? Então, conforme o exemplo anterior, né, da tabela 6.7, vamos supor que foi avaliado, né, as somas quadráticas dos desvios, aqui está os graus de liberdade referente a cada parcela, né, de regressão, resíduos, falta de ajuste, erro puro. E aqui eu tenho essa média quadrática, né? Então, variação explicada, né, o modelo conseguiu explicar 98,12% das respostas e a máxima variação explicável foi 98,64%. Lembrando que aqui, né, nesse R quadrado, né, que é a máxima de variação explicável, ele é maior do que a porcentagem de variação explicada, justamente porque ele considera o erro puro, conforme eu tinha falado anteriormente. E para avaliar a nova, a gente faz, né, a diferença, né, a divisão entre a média quadrática da regressão pelos resíduos. E para saber quanto a falta de ajuste do modelo, dividir então a média quadrática da falta de ajuste pelo erro puro. Então aqui, né, conforme eu havia falado anteriormente, aqui é a avaliação, né, que é feita por um teste F. Então, se eu calcular a média quadrática da regressão pela média quadrática residual, tem-se esse valor, né, 52,42, e eu comparo com o valor tabelado, né, da tabela A.4, em que eu estou considerando o nível de confiança de 95%, que é o mais utilizado, e eu tenho esse valor aqui. Essa divisão aqui foi maior do que o F tabelado, o que indica que tem significância estatística sim, né, que a média quadrática da regressão ela é maior do que do resíduo, né? Então, a divisão delas deu maior do que o F tabelado, ou seja, né, ela passou no teste e ela tem significância estatística. Agora, se avaliar a parte dos resíduos, né? Fazendo a média quadrática da falta de ajuste do modelo, que é aquela que eu posso para avaliar o modelo, pela média quadrática do erro puro. Eu tive esse valor aqui, né, de 0,25, em que, comparando com o valor tabelado, né, vendo os graus de liberdade da falta de ajuste do erro puro, eu tenho esse valor. Então, né, como essa divisão, né, o valor dessa divisão, o meu F calculado, ele ficou menor que o F tabelado, não há evidência de falta de ajuste na região investigada. Ou seja, né, o modelo, além de ter significância estatística, ele pode ser usado porque não tem evidência de falta de ajuste nessa região investigada, né, no nível de confiança de 95%. Agora, isso, né, vamos supor que vocês calcularam, fizeram todo o cálculo à mão, ou utilizando Excel, enfim. Nós temos também uma ferramenta, né, que é o software Minitab, que é um software de estatística. Ele serve, né, para fazer essas análises estatísticas, ele faz todos os cálculos para nós, né, de forma automática, ficando para nós, então, a fazer a avaliação.
Então, só para caráter de informação, esse software ele não é um software barato e ele é um produto que precisa de licença. Então, os valores vão depender do tipo de licença, né, que variam de US$ 1.780 mais impostos. Dependendo se é outro tipo de licença, US$ 2.200 mais impostos, podendo chegar até US$ 3.040 mais impostos. Ou tem também a versão para estudantes, que é de US$ 54,99 mais impostos, né? Dá cerca de US$ 70. Esse aqui para licença de 1 ano. Então, geralmente essa aqui é a licença que é até 1 ano de uso, mas para um usuário só. Aí conforme vai adicionando mais usuários com essa mesma licença, vai aumentando o preço e também outras partes de estatística que vai utilizar, né? Um software mais completo. Isso vai depender da necessidade e da quantidade de usuários. É claro, né, que essa versão que eu vou mostrar para vocês desse mesmo exemplo é a versão de estudante, né, e o meu Minitab é o Minitab 21. Então, eu utilizo esse software no meu trabalho de doutorado. Vou explicar agora, através desse mesmo exemplo, como que interpreta e mostrar que como o software ele faz isso de forma rápida, né, em que eu só preciso ter esse conhecimento inicial para saber se o que foi significativo, quais fatores. Até mesmo no livro do Barros Neto, né, desse como fazer experimentos, ele não mostrou os gráficos dos resíduos, não comentou quais foram os fatores que foram significativos, se a interação foi significativa ou não. Porém, o Minitab ele vai mostrar tudo isso e eu vou mostrar para vocês como é que faz. Então, pessoal, agora eu vou ensinar como fazer essa análise utilizando o software Minitab. Então, eu vou aqui dar 2 cliques. Aí vai abrir, né, essa interface aqui. Então, para começar, nós precisamos criar o planejamento, né? Criar a matriz de planejamento inicial. Então, eu vou aqui na guia STAT, DOE, Planejamento de Experimentos, e esse que nós vamos testar é o de superfície de resposta, né? Então, eu vou aqui e clico em Criação de um experimento de superfície de resposta. Aí é um central composto, são 2 fatores. Aqui é exemplo de outros tipos de planejamento, aqui é só para informar mesmo. E clico aqui agora em experimentos. Reparem que aqui ainda está desabilitado, que primeiro eu preciso alterar aqui em experimentos. Então eu clico aqui. Quanto ao número de pontos centrais, eu vou deixar personalizado e vou informar que são 3. Esse número de réplicas, como não tem nos outros níveis, né, no planejamento fatorial e do axial, a gente deixa 1, porque as replicatas foram feitas apenas no ponto central, que é o que geralmente é feito para reduzir custos, né? Valor de alfa eu vou deixar padrão e dou um OK. Aí agora aqui já habilitou esses botões, então eu clico aqui em fatores. Vou clicar aqui em pontos axiais, que no caso são esses pontos mais extremos, né? Que pensando no projeto de vocês, esses pontos axiais, né, seriam aqueles níveis inferior e superior que vocês determinaram no laboratório. Então, essa informação nós vamos inserir aqui. Então, mas voltando para o exemplo do livro, o fator A, ele considerou a concentração, né, em porcentagem, e a velocidade, que é em RPM. Deixa minúsculo aqui, RPM.
Esse nível inferior e superior, ao invés de deixar ele codificado como está aqui, eu vou inserir os valores. Que no caso do fator A, né, que é a concentração, o inferior é 28, né, por cento do reagente e o superior é 42. De velocidade é 111 RPM e 139 a máxima. Então aqui, ok. Opções. Esses aqui, no caso ele abriu essa caixinha que dá a possibilidade de aleatorizar ensaios. Geralmente eu deixo isso marcado quando eu quero uma ordem assim para seguir, uma ordem aleatória, então às vezes eu uso a ordem que é sorteada pelo Minitab, mas como aqui eu quero mostrar como que aparece a matriz de planejamento, eu não vou deixar em modo aleatório, eu vou deixar ela no modo padrão que o próprio Minitab cria. Mas é importante salientar que essa ordem vocês não podem seguir no laboratório, né? Vocês têm que fazer os ensaios totalmente aleatório. Mas aqui é só para mostrar para vocês, então eu vou dar OK. Resultados, vou pedir a tabela de sumário e uma tabela de experimento, que é a parte mais completa. Aí, feito isso, né, dou um OK. Aqui está, então, a minha matriz, né, de planejamento. Para não ficar confuso para vocês e deixar igual do livro, eu vou selecionar essas duas colunas. Vou deixar sem casas decimais aqui nos fatores, que para deixar bem certinho como está no livro. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: no livro, a ordem em que ele mostra a matriz de planejamento é diferente. Então, por isso, tem que se atentar na hora de passar os valores do Minitab. Por exemplo, no início, né, os 4 pontos aqui, nós sabemos que são os pontos do planejamento fatorial, né? Aqui, ao invés de mostrar o ponto central igual ele mostra no livro, ele mostra os pontos axiais. Então, esses 4 são os pontos axiais. E, por último, ele mostra os pontos centrais, né? Então, só para chamar a atenção que quando for passar, fazer algum exemplo do livro, a forma que o Minitab mostra a matriz, né, de planejamento é diferente. Então, tem que se atentar a cuidar certinho o nível de cada fator para inserir a resposta correta aqui. Né, vamos supor, né, que nós fizemos esse planejamento aqui e nós fizemos de forma aleatória, né, no laboratório. Então, agora nós já temos as respostas. Certo, esse aqui eu já tinha deixado feito, só vou passar os meus resultados, para não precisar copiar um por um. Certo, então só lembrando, ó, essa aqui não é a ordem do livro, então eu cuidei para que fosse no nível certinho de cada fator. Aí, feito isso, tendo as respostas já de todos, é até importante salientar para vocês que enquanto todo o planejamento não for realizado, eu não tenho como fazer essa análise estatística. Então, às vezes, não tem como adiantar, né? Tem que terminar todos os experimentos para que aí o grupo 7 possa fazer essa análise para vocês. Então, né, de posse com as respostas em estudo já realizadas, agora eu vou fazer uma análise desse planejamento de experimentos, que é o delineamento composto central rotacional. Então, para analisar, eu vou em STAT, DOE, planejamento de experimentos, superfície de resposta, e então aqui eu vou em análise de experimento de superfície de resposta. Vou clicar aqui. Nós, né, só temos uma resposta em estudo, então vou selecionar essa aqui. Ó, vai aparecer os termos, né, desse modelo, por exemplo, o termo principal, termo quadrático e o termo de interação
dos fatores. Então, ok, em opções. Aqui é só mais para mostrar para vocês, isso aqui eu não altero, mas geralmente a gente sempre trabalha em nível de confiança para todos os intervalos, né? É 95% e o teste, né, é o teste bilateral. Então aqui eu vou dar um ok. Esse aqui eu não mexo, mas eu vou abrir para mostrar para vocês. Gráficos. Ele dá uma série de gráficos para mostrar, né? Então eu vou selecionar aqui para mostrar todos. Vou deixar 4 em 1 porque eu quero mostrar esses gráficos para vocês. Aqui eu dou um ok. Resultados. Vou deixar assim também, né? Tudo marcado. Armazenamento, eu vou pedir ajustes, resíduos padronizados, coeficientes, matriz de planejamento. Esse aqui também vou dar um ok. Certo, agora eu vou dar um ok. Aí, né, de maneira muito rápida, todo aquele cálculo estatístico, o software fez para mim. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, ó, aqui tem coeficientes codificados, sumário do modelo, aí tem a nova, né, análise de variância aqui, que eu já mostro para vocês como que a gente interpreta esses resultados. Temos então a equação de regressão em unidades não codificadas, porque às vezes, como no anterior aqui, ele codifica, né, naqueles níveis -1, +1, e aqui já são com os valores. Aqui já pode ser inserido os valores dos fatores mesmo. E eu tinha falado anteriormente que antes de começar a fazer a análise da nova, a gente precisa fazer a análise do gráfico dos resíduos, né? Que a gente primeiro vê esse de resíduos, né, versus ajustados, que a distribuição desses resíduos ela tem que estar de maneira aleatória, ela não pode ter nenhuma tendência. E é o que a gente observa aqui, ele não tem nenhuma tendência, ele está completamente aleatório aqui. E já o gráfico de normalidade, é esperado que dê uma reta. Para que eu vejo isso, né? É uma forma de dizer que se ele estiver em reta, ele segue então uma distribuição normal. E eu posso sim aplicar testes F, testes estatísticos, porque a nova ela é robusta. Então, né, tanto o gráfico de normalidade quanto de resíduos, né, de aleatoriedade, ele cumpriu, então eu posso seguir para a análise da variância. Então, vamos aqui na análise da variância. Ó, aqui eu olho assim que tem várias coisas, né, mas o que eu olho principalmente é aqui, quanto ao meu modelo. Isso tem até na própria tabela, né, do livro, mostra esses valores. Ó, aqui é a soma quadrática do modelo, que é 144,15, conforme... Aqui só está com mais casas decimais, tá? Aí nós temos então a média quadrática, né, que está aqui QM, mas é a média quadrática. E esse valor de F seria, né, é o valor de F calculado, que é aquela razão da média quadrática da regressão dividido pela média quadrática dos resíduos. Aí, esse valor de F a gente compara com o valor tabelado, né? Então, conforme os graus de liberdade. Então, a gente, olhando na tabela, que o grau de liberdade, o primeiro é 5 e o outro é 2, nós temos o seguinte valor. Vou só comparar aqui. É o valor, desculpa, é 5 e 5, tá bom? Que a gente compara esses graus de liberdade com o do erro. Então, seria o da regressão pelos resíduos deixados pelo modelo, né? Que então a gente encontra esse valor aqui. E o valor de F tabelado é 5,05. Como esse valor é maior que 5,05, eu posso dizer que meu modelo ele é estatisticamente comprovado, né? É significativo.
Ou seja, ele tem significância estatística, porque essa razão ela é maior do que esse f tabelado. Agora, para analisar os erros, né, tanto os erros do modelo, tem a média quadrática da falta de ajuste do modelo, dividido pela média quadrática do erro puro. Então, essa de falta de ajuste dividida pela do erro puro. Lembrando que a falta de ajuste ela é relacionada ao modelo, a falta de ajuste do modelo, e o erro puro são os erros aleatórios, são aqueles que eu não posso controlar. Então, fazendo a razão dessas duas médias quadráticas, eu tenho o valor de f calculado de 0,25. Esse 0,25, quando eu olho na tabela para ver o f tabelado, com os graus de liberdade 13 e 2, né, falta de ajuste 3 graus de liberdade e erro puro 2, eu tenho um valor tabelado de 19,16, que esse valor é maior do que 0,25. E é justamente isso que é esperado, né? Que essa média quadrática da falta de ajuste pelo erro puro, ela seja baixa, porque para indicar que não há falta de ajuste, né? Muita falta de ajuste. Então, eu posso dizer, né, que na região estudada não tem falta de ajuste e eu posso usar esse modelo, né? Ele vai ser eficiente para predizer a resposta. Aqui também tem como ver o gráfico de Pareto, que ele fala o que é significativo, quais os termos da equação que são significativos. E a ordem desses fatores, a ordem de significância. Porque, por exemplo, assim, o que a gente precisa enxergar aqui? Tudo que passou dessa linha tracejada é porque é significativo. Então, veja que todos os termos são significativos, não tem nenhum que não é significativo. O primeiro termo de maior importância é o termo quadrático de B, seguido de termo quadrático de A, seguido do fator principal B, A e a interação. Veja que a interação dos fatores ela também se mostrou significativa no nível de confiança de 95%. Então, todos os termos obtidos pelo modelo, eles são significativos. Isso dá para saber, então, até em termos de processo, qual é o termo que é mais significativo, né, no sistema, né, que está em estudo. E aqui é só um outro gráfico para falar que se o efeito é significativo ou não. Então, aqui todos foram significativos. E aqui mostra a equação em unidades não codificadas, porque aqui em cima tem esses coeficientes codificados, porque como nós mexemos, né, na matriz nível menos 1, nível mais 1, nível menos nível da alfa menos ou mais alfa, então esses aqui são coeficientes codificados, e a parte que não está codificada, né, que já está pronta para ser utilizada nos níveis dos fatores, é essa regressão aqui. Então, veja que eu consigo os dois tipos, né, de equação, a nova, sendo que as partes, né, só recapitulando, a parte mais importante para ver é comparar esse valor de f calculado pelo f tabelado, assim como esse f calculado pelo f tabelado, só que um é regressão e resíduos, e esse aqui é falta de ajuste e erro puro. Então, essas aqui são as partes mais importantes para analisar na análise de variância. E aqui nós temos o r quadrado, que esse aqui é de 98,12. Esse 98,12 no livro ele está escrito como máxima variação explicada. No livro ele também fala em porcentagem máxima de variação explicável, que geralmente é um pouco maior, né, do que a explicada.
A diferença entre elas é que essa segunda, que tem no livro, que é máxima de variação explicável, é que ela considera o erro puro, enquanto que essa máxima variação explicada ela não considera o erro puro, né, o erro aleatório. Mas o Minitab só mostra esse aqui para nós, que é a máxima variação explicada. Esses outros aqui não tem no livro, como que calcula e etc. Então, nós geralmente avaliamos esse e com os dados da soma quadrática total, menos o erro puro dividido pela soma quadrática total, nós temos esse outro tipo de R, que é a máxima variação explicável. E geralmente nós temos que realizar o cálculo desse outro R que tem na tabela do livro, né? Então, feito isso, eu posso dizer que o modelo ele é significativo e que ele não tem falta de ajuste. O que nós também podemos fazer com o Minitab, nós podemos ir aqui em Stat de novo, DOE, superfície de resposta, e pedir para ele otimizar a resposta. Esse aqui é até bem fácil, né? Otimizar a resposta. Conforme o exemplo do livro, ele quer maximizar o rendimento da reação. Então, eu vou aqui, maximizar, configuração. Aqui, ele mostra como se fosse um alvo, né? Que é o máximo do rendimento, o inferior. E aqui tem peso e importância. Ele usa a função de desejabilidade para fazer esses cálculos aqui. Então, assim, quando minimizar a resposta, é esse tipo de cálculo, atingir um valor alvo e para maximizar a resposta. Então, aqui eu vou dar um OK. Opções. Aqui, como no exemplo do livro não fala nenhuma restrição, não precisa inserir. Gráficos, gráfico de otimização, resultados. Vou mostrando essas opções para vocês verem mesmo. Visualizar modelo, OK, fechar. Então, eu posso dar aqui um OK. E agora ele mostra uma solução, né? Por exemplo, quais os níveis dos fatores que devem ser utilizados para ter essa resposta aqui. Então, e ele também mostra o intervalo de confiança, né, no nível de 95% dessas respostas, né? Então, por exemplo, se a concentração do reagente for né, arredondando 36 e 121 RPMs, né, conforme o modelo indicou, vai ter uma resposta de 89,5, né, se arredondar 90. Então, ele já deixa essa parte prontinha, que é o máximo, né, a resposta máxima, quais os níveis de fatores que eu preciso trabalhar para ter essa resposta de rendimento máximo. Então, pensando no trabalho de vocês, uma vez que vocês achem, por exemplo, esse valor, o valor ideal, aí vocês vão ter a possibilidade de fazer a parte reversa, né? Que eu quero essa resposta aqui, então quais os níveis de fatores que eu preciso utilizar no laboratório para então ter esse produto otimizado. E isso o Minitab ele fornece pra gente. No caso aqui eu tinha inserido que eu queria só uma predição, mas se eu pedir, eu quero 3 alternativas. Então, se pensar agora, partindo dessa análise aqui, o próximo passo seria fazer, no mínimo em triplicata, a reação no laboratório, utilizando esses níveis, para ver se realmente vai encontrar essa resposta aqui, né? Se ela realmente vai ser otimizada, se ela vai estar dentro de um intervalo de confiança do modelo. E, enfim, é isso. O Minitab ele é uma excelente ferramenta
para fazer essa parte, esse estudo estatístico, porque ele faz todos os cálculos para nós e também faz gráficos, né? Vamos mostrar aqui, gráfico, superfície de resposta, aí ele pode dar gráfico de superfície, gráficos fatoriais, que seria uma análise, né, o que acontece quando passa de o fator -1 para +1, o que altera na resposta. Temos também o gráfico de contorno, que é um outro tipo de otimização, em que a gente consegue ver as faixas dos fatores que vão conseguir otimizar a resposta. E esse gráfico de superfície que inclusive tem no livro. Vou deixar aqui título, vou deixar sem título, fechar porque eu quero só mostrar para vocês. Então o gráfico que tem no livro ele também faz. Eu também posso alterar, posso inserir títulos, posso inserir texto, posso até mudar as cores aqui, enfim. Tem como além de visualizar, eu posso mudar o próprio gráfico que o software fornece, né? Aqui eu dar um OK. Então, é isso do Minitab. Ele é uma ferramenta fácil de ser utilizada, mas é claro, né, que a gente também precisa ter um conhecimento prévio para saber qual tipo de planejamento que eu estou mexendo, quais são os níveis dos fatores, como que eu interpreto esses resultados, porque aqui a gente precisa interpretar o que significa esse gráfico de Pareto, de significância dos termos da equação. Preciso também analisar esses gráficos de resíduos, né, antes mesmo de partir para a análise de ANOVA, né, análise de variância. Então, esses valores foram coerentes, né, com o livro, também nós conseguimos os mesmos valores. Aqui também tem um outro tipo de gráfico que a gente pode inserir, que eu também vou aqui em Stat, DOE, superfície de resposta, que o livro também mostra, figura 6.6. Vou dar um OK aqui. Contornos, vou deixar tudo padrão. OK. Aí, esse mesmo gráfico que tem aqui, tem no livro, que aqui informa as áreas, né? Essas áreas mais escuras é a área de maior, né, otimização. Aí eu consigo ver quais os níveis de fatores para eu ter essa resposta então maximizada. Então é isso, né? Ele é separado por guias. Aqui ele mostra, né, como eu falei para vocês anteriormente, só essa ordem aqui da tabela de experimentos que o Minitab ele mostra de forma diferente do livro, então tem que estar atento a isso. O alfa aqui, que é o ponto axial, ele é mais ou menos 1,41, nós temos 11 ensaios, então assim, ele mostra todo o resumo, toda essa parte que o grupo 7 ele vai precisar calcular para vocês. Inclusive, após terem as respostas, vão ter que fazer toda a análise estatística, né, toda a parte de cálculos, inclusive otimização de resposta e outros tipos de gráficos também. Tem também uma outra alternativa, que não é uma outra alternativa ao Minitab, que é fazer no Excel, em que eu trabalho com matrizes, né, multiplicação de matrizes, que eu chego aos mesmos resultados, mas com certeza o Excel ele é muito mais trabalhoso, mas é possível de ser utilizado. Enquanto que o Minitab ele é um software excelente, ele é um software até intuitivo de ser utilizado, é um software fácil de ser utilizado. Então, eu estou comparando aqui os dois métodos, em que os dois funcionam, sendo que um é mais trabalhoso que o outro. Mas, claro, né, o grupo 7 vai fazer o
software para vocês, e com isso vocês vão ter um ganho de que não vão usar um software que não é licenciado, né, em que as licenças são tão caras assim. Anteriormente eu mostrei como utilizar a ferramenta Minitab, mas aqui eu vou só mostrar mesmo que tem outras opções, né? Outra opção é utilizar o Excel para fazer todos aqueles cálculos que o Minitab fez para nós, né? Toda essa que a gente fala, toda essa calculeira também pode ser feita pelo Excel utilizando matrizes. Então aqui vou mostrar rapidamente, né, como que faz. Aqui colocando os dados da resposta. Aqui é a matriz de planejamento. Aí aqui está conforme o livro, né? Aí aqui essa matriz é a matriz identidade, que chama. Aqui a matriz transposta. E depois a multiplicação de matrizes. Essa parte, esse passo a passo, tem no livro do Bruns, que é como fazer experimentos. Ó, todos esses cálculos aqui, eu tenho aqueles termos do modelo codificados. Faço, então, consigo fazer a nova. Aí tem aquela variação explicada. Tudo isso é calculado facilmente utilizando o Excel. Para variância, erros padrão. Né? Aqui, por exemplo, como pode ser determinado o ponto máximo de superfície que não seja pelo método gráfico, calcular os valores de concentração e velocidade no ponto máximo e o valor de rendimento máximo nessas condições. Aí, aqui foi utilizada a equação, né, a equação do modelo, que então foi derivado e, né, isolando o x e depois encontrando o x2, eu tenho os níveis, né, dos fatores para utilizar para maximizar a resposta. Aí depois aqui, interpolando, eu vejo, para ter a máxima resposta, né, quais são os níveis, né, dos fatores. Então, assim, pelo Excel, né, é mais trabalhoso, mas é, sim, uma opção para ser feita. Então, a bibliografia que eu utilizei para fazer a aula para vocês, sendo que esses dois são bibliografias em português e esse último é a bibliografia em inglês. Então, aqui, né, eu agradeço muito a atenção de todos. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, aqui está o meu e-mail e esse número aqui é do meu WhatsApp, podem mandar dúvidas se tiverem, que eu estou à disposição. Muito obrigada pela atenção.